Amigos e amigas do canal Política Nacional no YouTube, eu sou o Gustavo, administrador do canal, e hoje estamos recebendo aqui para a nossa primeira entrevista no canal o ex-senador, o ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Governador, muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês. É disso que a gente precisa, utilizar todos os meios de comunicação, que são poucos, que estão controlados pelas plataformas, para poder dizer alguma coisa e tentar esclarecer o Brasil sobre o que realmente acontece no país. Obrigado. Estamos recebendo aqui também, para ajudar a gente na entrevista, o Davi Siqueira, que é administrador do canal Brasil Político. Obrigado, Davi. Eu que agradeço também pela oportunidade de receber o convite. É uma honra para mim estar aqui e é isso. Tá certo. Essa aqui é a primeira de muitas entrevistas que estamos agendando no canal. E escolhemos o governador Requião para a gente debater um pouco. Governador, eu quero começar falando aqui de um assunto o qual o senhor muito combateu na campanha de 22, que é a privatização. O senhor tem sido um crítico grande das privatizações, especialmente na questão de energia e saneamento. O governo do estado privatizou a Copel e a Sanepar. Que exemplos de políticas podem fortalecer o papel dessas empresas públicas, governador? Olha, eu não sou contra a iniciativa privada. Eu sou contra a privatização de empresas estratégicas da economia brasileira. Eletricidade. Até o Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, se horrorizou com a privatização da energia elétrica. E água. Água é um dom da natureza, um dom de Deus, não é uma mercadoria. A eletricidade é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Se você coloca a eletricidade nas mãos de um grupo econômico, o que esse grupo vai fazer como detentor do setor? Ele vai diminuir o investimento, porque o que ele quer é lucro. O objetivo dele não é produzir eletricidade a preços baixíssimos para todas as pessoas. O objetivo é ganhar o máximo possível de dinheiro. Um grupo é um fundo de investimento que se apropria dessas estruturas. E, fundamentalmente, fundos de investimento que não são nem nacionais. Então, ele reduz o investimento, aumenta a tarifa e reduz o pagamento e o número de funcionários. Aí entramos numa crise. Então, você me pergunta como é que isso ocorre no mundo. O mundo já passou por essa onda de privatização. Mas hoje, a Alemanha estatizou tudo, até a energia nuclear. A França estatizou tudo. A França, Paris estatizou o saneamento básico. A Inglaterra estatizou o saneamento básico. Portugal e a Espanha estão estatizando. Por quê? Porque não deu certo. A apropriação privada transforma a empresa num chupa-cabra do conjunto da economia. Ela não existe para viabilizar outras empresas em bom funcionamento. Ela existe para gerar o lucro maior possível um grupo que detém a sua concessão. É isso que está acontecendo no Brasil. E aqui no Paraná, a Copel foi privatizada pelo Estado com a participação do governo federal, que não se opôs à privatização. O BNDES era o segundo maior sócio depois do Estado do Paraná e, oficialmente, os seus representantes disseram que eles não se incomodavam porque era um banco e não iam perder capital. Então, tanto fazia que fosse privada ou pública, desde que ela fosse extraordinariamente rentável. E não se importavam com o fato dela prejudicar o desenvolvimento econômico do Estado e dificultar a vida das pessoas. Porque a energia cara diminui a qualidade de vida das famílias. E eu, quando fui governador, eu peguei um modelo de privatização que quase não ocorreu. Que não ocorreu, Davi, porque Osama Bin Laden detonou as torres duplas em Nova York no dia do leilão. E daí o banco americano não conseguiu funcionar. E logo depois eu ganhei a eleição. Eles diziam que a Copel tinha que ser privatizada porque ela tinha um prejuízo de 340 milhões de reais por ano. Ridículo, não é nada, mas não havia esse prejuízo. Eu assumi o governo
tirei a pilantragem da direção da empresa, coloquei gente séria. E no primeiro ano do meu governo, o lucro dela, que era 340 de prejuízo, passou a 1 bilhão e 400 positivo. E depois subiu para 2, 3, 4, 5. Então é uma malandragem total vender uma empresa. E a empresa de água do Paraná, que é a Sanepar, pode ser considerada a melhor empresa do Brasil. Nós dávamos consultoria para o Banco Mundial para as suas estrepunias no mundo. Por exemplo, o saneamento de água de Montevidéu foi feito pela nossa empresa. Nós demos a consultoria para garantir a qualidade. E ela está sendo privatizada. Agora, por quem? Pelo PSD do latim? Não. Ela está sendo privatizada pelo governo federal. O BNDES, através de um troço que a Haddad montou lá atrás, que em si não seria um mapa, PPP, Participação Público-Privada, PPPI. O telefone está falando sozinho. Acontece. A Sanepar está sendo privatizada pelo BNDES. O tal do PPI. PPI foi criado por quem? Foi criado pelo Haddad, mandado para o Congresso Nacional pelo Paulo Bernardo e aprovado. Agora, é claro que a participação público-privada em algum setor, por exemplo, em que o nosso país esteja precário em termos tecnológicos, então nós colocamos o Estado junto com a empresa para dar a partida num processo que o nosso país e a nossa economia não conhecia, não é má. Mas para privatizar concessionárias públicas monopolistas é uma canalice absoluta, é uma negociata sem limite. Então é por isso que eu me oponho à privatização de empresas estratégicas. Mas é isto que o governo Lula está fazendo no Brasil inteiro. Posso lhe fazer uma pergunta, um instantinho? O senhor foi governador entre 1991 e 1994, certo? Nesse período, o Brasil passou por uma onda neoliberal de privatizações com o governo Collor e também com o governo Itamar, posteriormente também com o governo Fernando Henrique Cardoso. Como que o senhor, quando governador, lidou com essa onda que veio nesse período? Não, eu enfrentei de todas as formas. Eu evitei que isso ocorresse no Paraná. A Sanepar tinha sido privatizada quando eu assumi um consórcio chamado Dominó, com a participação da Andrade Gutierrez, empresas brasileiras e um grupo francês. Tinha comprado ações da Sanepar e veio o domínio total da empresa. Eu assumi o governo quando vi aquilo, chamei o pessoal da Andrade Gutierrez aqui e disse, olha, tirem o cavalinho da chuva, eu não vou contemplar as exigências de vocês. A empresa vai continuar sendo administrada pelo Estado. Ele tinha uma diretoria de investimento financeiro, eu tirei o diretor financeiro. Foi uma coisa, para mim, inesquecível. Por que inesquecível? O Roberto Gutierrez, que é um dos diretores da Andrade Gutierrez, veio me visitar aqui um dia. Ele disse o seguinte, governador, o senhor tem que entender que nós não vamos aceitar isso e tal. Eu disse, para aí, rapaz. Ele já me chamou pelo nome que eu tenho hoje. O objetivo que eu sou governador do Paraná. Eu não vou ceder, não vou aceitar essa história de vocês de jeito nenhum. Isso é uma canalice, é uma patifaria, diz um bando de desaforo. Você sabe que de repente viu o Roberto Gutierrez, que hilário, dizendo, governador, eu concordo com o senhor. Mas a minha empresa pediu que me vir aqui lhe pressionar. Se você concorda, não me incomode mais. Ele me disse, governador, nós não vamos nem entrar em juízo pelo fato de o senhor não ter nomeado um diretor financeiro nosso. Nós vamos aceitar o que o senhor está fazendo. E eu administrei a Sanepar, apesar disso. Agora, mais tarde, eu resolvi o problema acionário. Como é que eu resolvi o problema acionário? Eu tinha aqui a Copel, uma empresa de energia maravilhosa, a melhor do Brasil. Eu fiz a Copel comprar a participação acionária do grupo brasileiro, Lionel Zezou. Com uma briga danada, fizemos uma discussão muito grande, mas num determinado momento nós conseguimos, queriam 5 bilhões e meio de indenização.
E queriam um outro grupo americano queria uma usina de gás em Araucária. Eu ganhei as duas paradas. Eu fui com a Copel, então comprou a participação da Lyonés Lesot. Você sabe o que aconteceu com o governo do Rato agora? Venderam a participação da Lyonés Lesot. Para quem não me pergunta, eu não sei nem quem. Quem anda comprando aí é o Batista, que foi aquele escândalo com o governo do Temer. Ele comprou a indústria da usina de gás, e da Sanepar eu não sei quem comprou, uma coisa novamente reprivatizada. E sem que a imprensa te dê 1 milímetro de espaço para você dizer o que está acontecendo. Toda a imprensa do Paraná concorda e silencia sobre a privatização. E ganha muito dinheiro. Governador, na eleição de 2002, o senhor derrotou Álvaro Dias com o apoio do PT e do Lula. Já em 2006, manteve uma neutralidade na eleição contra Geraldo Alckmin. Mas em 2016, o senhor foi o único senador do então PMDB a votar contra o impeachment da presidente Dilma. O que o senhor via no PT em 2002, o senhor não viu em 2006 e não vê mais hoje? A circunstância. A Dilma, pressionada, bateu juros no Brasil. Vocês lembram disso? A taxa de juros, a Selic, que hoje está em 11,25. Ela reduziu quase a 2%, se não me engano, na época. E foi pressionada por tudo isso. Se você abrir o Google e escutar os meus discursos na época, você vai ver que eu fazia uma oposição brutal à política econômica do Meirelles com o Lula e a política da Dilma com o Joaquim. Mas eu fui conversar com ela e tivemos um acordo. Ela se comprometeu conosco que nós derrubávamos o impeachment e no dia seguinte ela mudava novamente a política econômica e partia para a política econômica que nós tínhamos prometido durante o processo eleitoral. E que ela deu apoio fortíssimo. Só que, nas vésperas da votação do impeachment, nós tínhamos garantido no plenário 30 votos. Com 30 votos, o Senado não teria o número correto de votos para viabilizar o impeachment da presidente Dilma. Mas nós tínhamos 30 votos. Na véspera, eu tive a notícia de que a Dilma, numa conversa, não sei se no palácio, fora dele, teria dito que o filho do governador, aquele ministro Lobão, do Maranhão, era ladrão. O Maranhão não teve dúvida, e nós não votamos mais na Dilma. Então ela ia perder 3 votos do Maranhão, 3 senadores do Maranhão. Com isso, ela ficava absolutamente vulnerável. Em 7 votos, mais um que caísse, ela perderia. Nós tínhamos 21 votos garantidíssimos da estrutura que apoiava realmente o governo, que apoiavam o governo com as propostas iniciais da campanha eleitoral. E tínhamos, de 21 mais 9 votos, que eram as alianças. Os caras que apoiavam porque conseguiam alguma vantagem aqui, outra ali, uma emenda, um favor para o seu Estado. Quando esses caras souberam que 3 do Maranhão tinham abandonado a Dilma, sim, eu comuniquei ao Lula. O Lula foi visitar o Maranhão na sua casa. O Maranhão serviu uma bebida maravilhosa, o Lula um vinho, belíssima qualidade, mas eles não mudavam mais. Quando o plenário soube que o Maranhão tinha ido embora, eles imaginaram o seguinte: se o Maranhão vai embora, um cai, nós vamos perder. E vamos perder essa relação privilegiada que temos com o governo da Dilma e do PT. Nós tivemos 21 votos no grupo. De 27, mais 6 foram para um acordo com o Michel Temer. O Michel Temer em cima de todos eles, para que eles saíssem e viabilizassem a cassação. Então foi isso que aconteceu. Agora, não se tratava do que eu achava do PT e o que eu não achava. O PT tem gente boa para burro na base. Mas você vê, o PT, na sua pouco, o partido tem lá 90 membros do Diretório Nacional, é uma loucura, aquelas tendências do pastor, está desesperadamente hoje atrás de emprego. Eles querem emprego.
Aqui no Paraná tem Itaipu. Itaipu tem dezenas de cargos extraordinariamente bem assalariados. E eu entrei no PT, saí do PMDB, que se transformou um balcão de negócio, para derrotar o liberalismo econômico e a política do Guedes. Então eu entrei no PT, saí candidato a governador. Não tinha condição de ser candidato a governador, eu não tinha dinheiro, eu era presidente do Parlamento Europeu, latino-americano, em Bruxelas. Eu fui membro, presidente ou não, do Parlasul e do Palatino, no Panamá e em Montevidéu. Eu entrei para ajudar a derrota. A Constituição Lula que não tinha candidato. O PT pagou a campanha da televisão, que apoiava deputados federais e estaduais, e me disponibilizou R$900 mil para mim fazer a campanha. Eu joguei tudo na internet. Era a minha participação. Não tive condição de ganhar a eleição. E daí o PT fez um acordo com o RAF. O Zé Dirceu veio aqui, conversou comigo, não me disse nada, fez uma reunião com o RAF. O acordo, na prática, foi o seguinte: o Lula não fala mal do RAF, o RAF não agride o Lula, e alguns parlamentares que apoiavam o RAF, o Partido Socialista, por exemplo, apoiavam também o RAF. Então eu fiquei sozinho. Eu tinha saído do PMDB, fiquei sem partido. Mas ajudei a vitória. E quando acabou isso tudo, o Lula, que me havia dito, não, você vai participar do meu governo e tal, começaram a me convidar para a primeira presidência, a presidência do Conselho de Administração de Itaipu. Eu recusei. É um cargo que não tem influência política e voz nenhuma. Daí me propuseram embaixada. Escolha uma embaixada na América Latina. Sugeriram até uma embaixada em Londres. O Itamaraty não gosta disso. Os embaixadores geralmente são de carreira, que conhecem bem os assuntos tratados anteriormente, têm a memória das coisas. E no fim veio o emissário aqui e disse: eu sei que você está com dificuldade financeira. Eu sou pobre, viu? Eu não sou um miserável. Eu estou aposentado hoje com R$ 3.672 por mês pelo INSS. Eu sou o único governador do Brasil que não recebe aquela aposentadoria de ex-governador. Aqui no Paraná, os meus dois vices recebem. O Beto Richa recebe. O Paulo Pimentel recebe. O João Emísio, que foi vice do Richa, do velho Richa, recebe. A mãe do Beto Richa, que era esposa do Zé Richa, recebe. Recusaram pagar o ex-governador por 3 vezes o Roberto Requião. Então, eu tenho um esforço dessa gente toda, pela direita e pela esquerda, essa esquerda liberal que domina o governo do PT, de ser afastado da política. Por isso eu disse: não, os meninos querem bater um papo comigo, por que não? Vamos bater um papo. Eu, num determinado momento, eu tinha uma presença na mídia, na internet nacional, fantástica. Não tinha nem tempo para atender mais. Acabou. Nunca mais falaram comigo depois que eu me recusei a aceitar cargos honoríficos do PT. O Conselho de Administração da Eletrobras pagava R$200 mil por mês. E quando fizeram essa proposta, no dia seguinte, eu mandei uma carta para a Justiça Eleitoral e me retirei tudo. Estou muito velho para aceitar tudo. Eu não queria nada mais, nada menos do que poder opinar sobre a política. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Atuei da mesma forma no Parlasul, no Mercosul, no Parlatino. Então, eu queria aproveitar a minha experiência para ajudar o Lula a fazer um governo decente. Mas não era essa a intenção. Eles têm na cabeça a política neoliberal. O Lula acredita nisso. Eles não querem o domínio de outros países nas eleições nacionais. O Lula sabe que foi os Estados Unidos que colocou na cadeia, mas eles acham que o modelo do capitalismo liberal é o modelo que eles aprovam. E o governo está sendo uma merda. Algumas vezes, surpresas positivas. Eu tive uma surpresa positiva com o Haddad essa semana, quando ele denunciou as desonerações fiscais, deu o nome das empresas e o valor que cada uma consegue obter com esse favor. Aqui no Paraná é diferente. Você vê,
o Haddad quer cortar da política social brasileira 25 bilhões de reais, não é isso? Sim. Para vocês terem, e vai ser das isenções federais. Só aqui no Paraná, o governo do estado do Paraná, do RAP, está no orçamento do estado isso, 18 bilhões de reais de isenções fiscais. Isso que tem cabimento. E daí querem cortar, diminuir o salário de policiais do estado, diminuir o estado, privatizar. Daí privatizam a Copel, recebem dinheiro para subornar prefeitos do interior, pensando numa próxima eleição. Vendem a Sanepar, vendem o Porto do Paranaguá, com o apoio claro do governo federal. O BNDES apoia a política de privatização no Paraná e no Brasil. Sim. Conversando sobre o governo do estado, o senhor comentou sobre o governo do Ratinho Júnior, eu lembrei de uma questão muito importante que eu queria comentar com o senhor, que é uma das principais características, ao meu ver, da gestão do Ratinho, é a ampliação das escolas cívico-militares. Foram acho que mais de 100 escolas cívico-militares construídas ou militarizadas. Eu queria saber qual é a opinião do senhor sobre isso. Não, é uma estupidez completa. Eu não vou dizer a você que, de repente, você não tem aí um capitão do Exército ou da Polícia Militar que não possa ser um bom administrador de escola. Mas ele não foi preparado para isso. Pode ter um. Mas essa mudança de botar na direção de escolas policiais militares e militares não tem sentido. Por que eles não fazem o contrário? Não pegam professoras e não põem no comando dos batalhões? Não tem o menor sentido isso. É despolitização das escolas. Transformar a escola numa escola de disciplina militar desideolizada, transformar o sujeito num fantoche, para não ser educado, mas ser amestrado, incapaz de pensar, de discordar, de propor uma diferença. Então, essa besteira está sendo feita em São Paulo também, pelo ex-secretário do Ratinho Júnior, que foi para lá. E aqui também, com a atual secretária, não sei nem quem. Governador, na eleição desse ano, 2024, o senhor mesmo disse em entrevista que era um clandestino na eleição pela falta de recurso. Mesmo sabendo que as chances eram limitadas, por que o senhor entrou na disputa? Porque eu não concordei com a aliança feita pelo PT, com a direita. O Luciano Duce não é mau sujeito, mas ele é um direitista. Ele votou a favor do impeachment da Dilma. Ele votou a favor da privatização das praias. A posição dele é essa. Eu não concordei. Eu não tinha partido. Eu saí do PT. Então eu não podia ser candidato. Agora, de repente, o pessoal do partido chamado se mobiliza. Não, nós vamos te filiar e você pode concorrer. Para mim não votar nulo, eu concordo. Mas eu não tinha dinheiro, eu não fui candidato. Eu fiz só um protesto para complementar a minha biografia, pessoal. Eu não aceitava isso e não queria protestar com o voto nulo. Eu gastei 80 mil reais. Eles gastaram 18 milhões cada um. Então, eu não fui candidato, eu não tive televisão, esse partido não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha dinheiro. Eu não fiz nada, mas registraram minha candidatura, tudo bem. Me filiaram ao partido, no dia seguinte da eleição, me despedi. Não sou hoje de partido algum. Só querendo complementar sobre a questão de eleição, e é verdade, eu olho, na época, a Justiça Eleitoral, no primeiro turno, o Eduardo Pimentel teve 14 milhões de reais para gastar. No segundo foram 5. Oficialmente, né? Oficialmente. 20 milhões de reais. Eu, toda hora, tinha coisa na minha caixinha de correio da campanha do Eduardo. Panfletos da campanha do Eduardo. Todos os carros na rua com papeizinhos da campanha do Eduardo. E eu não vi nada do senhor sendo espalhado. Eu não vi nenhum adesivo. Não, você não viu nada. Que tinha. Exatamente. Agora, veja bem, o Eduardo é um rapaz educado. É um sujeito gentil, mas é um direitista. Está aí estão privatizando a saúde da prefeitura, privatizando tudo. Eles vão privatizar no caminho aí as escolas também, os parques públicos. Você está vendo o que está acontecendo com o Ibirapuera, em São Paulo? Não acompanhei. O treinador de corrida tem que pagar R$ 1.350 para poder levar uma turma a correr lá. Num parque público. Isso é um absurdo. E podemos dizer que a chegada da Cristina Grêmio ao segundo turno foi uma grata surpresa? O que eu não entendi? A chegada da Cristina Grêmio no segundo turno foi uma surpresa? Não, a Cristina era
repórter da TV Globo. Foi 26 anos lá. É uma moça íntegra. Eu só dava entrevista para a Globo quando a Cristina me entrevistava. Ela era filha de um colega de escola meu, do Heraldo Grimmel.